Hoje vamos analisar um material denso, mas fundamental. A segunda edição do Guia Lilás, da Controladoria Geral da União. Uhum. O tema é assédio moral, sexual e discriminação, mas com um recorte bem específico: o serviço público brasileiro. Exato. E a nossa missão aqui vai além de só resumir um documento. A grande questão é, será que um conjunto de regras, por mais bem intencionado que seja, consegue mesmo mudar a cultura de um ambiente de trabalho? Vamos investigar as ferramentas que ele propõe. Pois é, essa pergunta é o ponto central de tudo. E é importante entender que este guia não surgiu do nada, né? Certo. Ele é um sinal de que a gestão pública está levando o assunto mais a sério, se alinhando com discussões globais como a Convenção 190 da OIT. A da Organização Internacional do Trabalho. Isso. Que basicamente diz que todo mundo tem direito a um ambiente de trabalho livre de violência. Ele se baseia em princípios que já deveriam ser o padrão, né? Dignidade, igualdade. O básico, né? Exatamente. Então, mais do que um livro de regras, ele é um reforço do que deveria ser o básico. Exato. E para a gente entender por que esse reforço é tão necessário, o guia traz uns números que são, assim, um soco no estômago. São bem impactantes. Por exemplo, uma pesquisa citada mostra que 47% das mulheres já sofreram assédio no mercado de trabalho. Quase metade. Nossa, mas o número que realmente me chocou foi este. Dessas mulheres, só 5% denunciaram o caso na empresa. É um dado devastador. Ele revela um abismo de silêncio. Um abismo de silêncio. É a expressão perfeita. O que esses números nos dizem é que a grande maioria não confia no sistema. Não confia. O medo é maior. O medo da retaliação, do descrédito. Então este guia não está falando só para os 5% que denunciam. Ele está tentando construir uma ponte para os outros 95%. Uhum. E ele começa tentando dar nome às coisas, né? Fazendo uma distinção clara entre assédio moral, sexual e discriminação. No dia a dia, como a gente diferencia uma coisa da outra? Essa diferenciação é o primeiro passo. Vamos pensar em palavras-chave. Para o assédio moral, a palavra é repetição. Repetição. É aquela perseguição sistemática, uma conduta abusiva que se repete ao longo do tempo para minar a pessoa. Não é um evento isolado, é um processo. Entendi. Para discriminação, a palavra-chave é motivo. É quando alguém é tratado diferente por causa de quem é. Raça, gênero, orientação sexual, idade. Certo. E para o assédio sexual, a palavra-chave é consentimento. Ou melhor, a falta dele. É qualquer conduta de natureza sexual que não é bem-vinda, que constrange. Ok, as definições teóricas são claras, mas conduta abusiva e repetitiva ainda são um pouco abstrato. O guia dá exemplos práticos do que seria um assédio moral numa repartição? Sim, e os exemplos são muito concretos. Vão desde atitudes mais explícitas até as mais sutis. Por exemplo, Olha, sobrecarregar um servidor com tarefas impossíveis e depois criticá-lo. Ou, ao contrário, tirar todas as tarefas de uma pessoa, deixar ela o dia inteiro sem fazer nada, na famosa geladeira. nossa, isso é cruel. Muito. Outros exemplos: espalhar boatos ou até controlar de forma excessiva o tempo que a pessoa leva para ir ao banheiro. Sei. E o guia também destaca comportamentos que afetam mais as mulheres, como o mannerupting, que é interrompê-las o tempo todo, ou o gaslighting, que é distorcer fatos para fazer mulher duvidar da própria sanidade. Isso me leva a uma questão que deve ser a dúvida de muitos gestores. Onde fica a linha que separa uma cobrança firme, Essa é a grande questão, né? é uma avaliação de desempenho negativo, de um assédio? Porque o trabalho precisa ser feito. Claro. E essa é uma preocupação legítima. O guia é muito claro sobre isso. Exigir metas, cobrar resultados, dar um feedback duro, mas respeitoso, são atos de gestão. Certo. A linha é cruzada quando a cobrança vem com humilhação, com gritos, com xingamentos na frente da equipe. A diferença está na intenção e no método. O objetivo muda. Exato. O objetivo da gestão é melhorar o serviço. O do assédio é diminuir a pessoa. Isso pode vir de cima para baixo, o vertical, ou entre colegas, o horizontal. E tem também o organizacional. Assédio organizacional? Como assim? A própria instituição assediando? Exatamente. É quando a cultura da organização incentiva ou tolera práticas abusivas em nome de metas de uma suposta eficiência. A gestão por estresse. Isso.
A competição preinatória estimulada pelos chefes. Aí o problema não é um indivíduo, é o sistema que está doente. Entendi. Então, o assédio moral é o que? A ação. Mas e o porquê? Você falou das discriminação. Imagino que ela seja a raiz de muitos desses comportamentos, certo? Sem dúvida. Raramente o assédio é aleatório. Na maioria das vezes, a vítima é escolhida porque ela pertence a um grupo que sofre preconceito na sociedade. As violências se cruzam, então. Perfeito. Uma mulher negra não sofre assédio só por ser mulher ou por ser negra. É pela interseção. E o guia é explícito a identificar os grupos mais vulneráveis. Mulheres, em especial as negras, trans, com deficiência, pessoas negras em geral, indígenas, a comunidade LGBTQIA+, e o guia detalha os tipos de discriminação que alimentam esse ciclo. Sim, ele vai fundo. Fala, por exemplo, do racismo, e não só o explícito. Aponta o racismo institucional, que está nas práticas da organização, e o que chama de racismo recreativo. Racismo recreativo seria a piada racista? Exatamente. Aquela que vem com a desculpa do é só uma brincadeira, mas que perpetua estereótipos e magoa. Claro. O guia também fala do capacitismo, a discriminação contra pessoas com deficiência, que muitas vezes não é uma ofensa direta, mas se manifesta na falta de acessibilidade, por exemplo. É uma barreira invisível. Isso. Ele também menciona o etarismo, o preconceito por idade, contra os mais jovens ou os mais velhos, e a gordofobia. E, claro, toda a gama de discriminações baseadas em gênero e orientação sexual. O ponto principal é forçar o serviço público a olhar para isso. Certo. Falamos do que ataca a saúde mental e do preconceito que motiva. Agora, precisamos falar de quando a violência mira o corpo, a sexualidade. Chegamos ao assédio sexual. Uhum. Aqui a situação é ainda mais delicada. Como o guia ajuda as pessoas a identificarem o que é aceitável ou não? Porque, como vimos nos dados, as coisas vão escalando. Para lidar com essa sutileza, o guia traz uma das suas ferramentas mais interessantes, que é a régua da violência. Uma régua? É uma ferramenta visual, pedagógica. Ela mostra essa escalada. Começa no nível não ofensivo, que seriam elogios profissionais. Aí sobe para o constrangedor. O que seria constrangedor? As tais piadas de conotação sexual, sabe? O nível seguinte já é o ofensivo, que inclui atitudes como negar uma promoção a uma mulher porque ela engravidou. A partir daí, a coisa fica mais grave. Sim. O próximo nível é o bastante ofensivo. Convites insistentes para sair depois de uma recusa clara. E então chegamos ao que é tipificado como assédio sexual, que seria o quê? Toques não consentidos, chantagem explícita, a famosa promoção em troca de favores. E o último nível é a violência mais grave, que envolve agressão física e estupro. Nossa! O objetivo da régua é mostrar que a violência mais grave não surge do nada. Ela é o resultado de uma cultura que tolera os níveis anteriores. O que mais me chama atenção nisso tudo é a palavra que você usou lá no começo: consentimento. Sim, parece ser o eixo central de tudo. Como o guia define consentimento? Ele é muito moderno nisso. Ele combate de frente a ideia de que quem cala consente. O guia define consentimento como a presença de um sim claro, livre e que pode ser retirado a qualquer momento. Isso muda tudo. Muda. A responsabilidade de garantir que esse sim existe é de quem inicia a interação, não da outra parte. Isso tira o peso da vítima. A culpa nunca é da roupa, do horário, do comportamento da vítima. A culpa é sempre e unicamente do agressor. Certo, o cenário é complexo, mas o guia foi feito para ser prático. Então vamos ao ponto crucial. Se alguém está vivendo uma dessas situações ou testemunhando, qual é o caminho? O que fazer? Sim, o guia chama isso de jornada da denúncia. E o mais importante é o primeiro passo. O guia orienta que a pessoa não precisa ir direto para uma denúncia formal. Ah, isso é fundamental. O primeiro passo é procurar a rede de acolhimento do seu órgão. Então o primeiro passo não é o confronto, é o amparo. Quem faz parte dessa rede? Geralmente a área de gestão de pessoas, a comissão de ética, a ouvidoria, são espaços para oferecer escuta, orientação confidencial, apoio, para que a vítima não se sinta sozinha. Exato. E só depois desse acolhimento e se a pessoa se sentir segura é que vem os outros passos. Registrar tudo, anotar datas, horários, testemunhas, salvar mensagens e aí sim registrar a denúncia formal na plataforma fala.br.
E uma vez que a denúncia está no sistema, o que acontece? A ouvidoria é a porta de entrada. Ela recebe, faz uma análise preliminar e, se houver elementos, o caso é encaminhado para a corregedoria do órgão. Que é como a polícia interna. Isso, a corregedoria é responsável por fazer a investigação a fundo. E se as acusações forem comprovadas, podem instaurar um processo administrativo disciplinar, o PAD. Que pode levar até a demissão. Exatamente. Mas e o medo de represálias? A pessoa denuncia o chefe e no dia seguinte é transferida. O guia prevê alguma proteção contra isso? Sim, e essa é uma das garantias mais importantes. O guia reforça a proteção contra a retaliação. Qualquer ato que prejudique o denunciante por causa da denúncia é ilegal e também pode ser denunciado. E a confidencialidade? Também, a identidade do denunciante deve ser preservada. A ideia é criar uma rede de segurança para que a vítima se sinta encorajada a quebrar aquele abismo de silêncio. Entendi. A ferramenta só funciona se houver confiança no processo. Então, se a gente amarrar tudo isso, o que fica claro é que o Guia Lilás é muito mais que um documento para ficar na gaveta. Muito mais. Ele atua em 3 frentes. Primeiro, dá nomes e definições claras. Segundo, oferece ferramentas como a régua da violência. E terceiro, desenha um caminho claro e protegido para a denúncia. O objetivo final é criar um ambiente de trabalho psicologicamente seguro. Exatamente. No fim das contas, a mensagem mais forte é sobre a urgência de uma mudança de cultura. O guia é um mapa, é um manual, mas a transformação de verdade só acontece quando cada pessoa no serviço público, do estagiário ao ministro, se compromete a construir relações de trabalho baseadas em respeito. É um esforço diário, Diário. de formiguinha, e é coletivo. O guia dá as ferramentas, mas quem constrói um ambiente seguro são as pessoas. Perfeito. E para quem nos ouve, fica uma reflexão. O guia oferece um protocolo detalhado para reagir ao assédio depois que ele acontece. Mas como uma organização pode, de fato, sair de uma postura reativa para construir uma cultura que seja genuinamente preventiva? Como seria, na prática, um ambiente onde as microagressões, as piadas infelizes, são desafiadas de forma segura e construtiva pelos próprios colegas no momento em que acontecem, muito antes de virarem um caso para a corregedoria?